Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade à série de mensagens que começamos esta semana. Estamos falando sobre um assunto sério, um assunto que nós já passamos, um assunto que nós já sentimos. Ofensa. No primeiro dia nós falamos sobre uma pessoa que se sentiu ofendida. Ela não foi ofendida, ela se sentiu ofendida. Caim, ele se sentiu ofendido porque Abel agradava a Deus com as suas ofertas. Caim se sentiu ofendido e ofendeu Abel, ofendeu ao nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa também que sofreu realmente ofensas. Uma pessoa que sofreu realmente algo que, para uma pessoa como nós, qualquer um como ele também, se sentiria muito ofendido. José. A gente sabe que a história de José foi um homem justo, reto, andava nos caminhos do Senhor, mas por causa dessa fidelidade, dessa honestidade, dessa sinceridade que José tinha, isso causou inveja nos irmãos. Foi isso que aconteceu com Caim, né? Caim sentiu inveja de Abel, e agora os irmãos de José têm inveja, ciúmes de José. Os irmãos de José veem de José como escravo. Que traição, né? A pessoa vender seu próprio irmão como escravo. Imagine a ofensa que esses irmãos de José fizeram para com ele. José, chegando lá na casa de Potifar, foi trabalhar de mordomo. Mordomo era um cargo de confiança ali dentro da casa. E José trabalhou ali como mordomo. Mas aí a esposa de Potifar levantou a calúnia contra José, ofendeu José, mais a uma ofensa que José sentiu. Ela caluniou José, ela levantou a mentira contra José. José chegou a ser preso por causa da calúnia. Você já foi caluniado alguma vez? É muito ruim, né? Quem já passou por isso sabe o que é difícil a gente entender por que eu fui caluniado. Por que eu fui caluniado? Mas José foi caluniado, foi preso injustamente, e depois que José sai da cadeia, Potifar dá mais uma chance a José, vai continuar trabalhando como mordomo naquela casa, não somente como mordomo. José agora vai ser um cargo muito importante, porque José fez realmente uma revelação do sonho de Potifar. Ali o homem sonhou que tinha 7 vacas magras consumindo 7 vacas gordas e ninguém sabia decifrar. E José decifrou, disse: olha, é 7 anos de fartura e depois é 7 anos de seca. E o faraó disse: somente você pode administrar isso aí. E José foi administrar os 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. José se tornou o governador do Egito. E a gente vê aí agora, José foi vendido como escravo e agora é governador do Egito. E depois tem uma fome muito grande ali na região, durante 7 anos. Os irmãos de José foram procurar José, só que os irmãos de José não conheceram José. José estava com outra aparência, era um novo homem, e aqueles irmãos de José não conheceram. José recebeu os irmãos, fez um banquete para os irmãos, e depois José revelou: olha, sabe quem sou eu? Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo. Mas foi Deus que permitiu acontecer isso, para que hoje eu estivesse aqui. E aí José perdoa seus irmãos, abraça.
e chama para morar ali perto com ele. José foi ofendido, foi magoado, foi traído, foi caluniado. Você imagine a ofensa que fizeram a José. Como é que José agora retribui? Perdoando, abraçando, acolhendo seus irmãos e manda chamar seu pai e toda a família para ficar ali perto dele. Difícil, né? A gente ser ofendido e com o passar do tempo, quando a gente vê aquela pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, que nos traiu, e agora dizer assim: eu te perdoo e eu vou cuidar de vocês agora. Você imagine agora o coração de José tranquilo de perdoar seus irmãos. E seus irmãos, o que será que sentiram em saber que venderam o seu José, o seu irmão, como escravo, e agora estava sendo recebido por José, acolhido e amado? É difícil, né? Uma situação dessa. Ser ofendido, ser caluniado, ser traído e depois perdoar, abraçar e dizer assim: eu agora vou cuidar de vocês. Essa é a história de José, que foi ofendido sem dar motivo. O motivo era o quê? Porque ele era um homem de Deus. Tudo que José fazia prosperava. Isso causou inveja, ciúme nos seus irmãos. Mas o final da história de José é essa. Ele perdoa seus irmãos. Foi muito ofendido, mas perdoou. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Uma pessoa que ofendeu a Deus. Você imagina o que é ofender a Deus? Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações, para a gente refletir o que nós já passamos, o que alguém já passou. Ofensa é um assunto sério, difícil de se tratar, mas nós estamos compartilhando toda esta semana falando sobre este assunto. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, e o povo de Deus diz: amém.